Oi turma, tudo bem? Eu me chamo Amanda e serei a sua professora. Sejam bem-vindos ao curso de Gestão em Negócios. As nossas aulas serão postadas todas as terças-feiras. Além do conteúdo da aula, eu passarei para vocês também um formulário para que vocês respondam e me entreguem. Afinal, esse semestre na modalidade online está valendo certificado, tá bom? Então fiquem atentos. O nosso curso então tem duração de 6 meses e para que vocês acompanhem os conteúdos que serão abordados nas aulas, eu encaminho um arquivo com cronograma. Só lembrando que vocês podem e devem me mandar dúvidas e curiosidades, assim eu consigo trazer inclusive novos assuntos para as aulas, tá bem? Então vamos para a nossa primeira aula. Então, para a nossa primeira aula de hoje, eu preparei para vocês um resumo sobre a Revolução Industrial. Certamente vocês já estudaram na escola ou já ouviram falar, mas vocês se lembram o que foi a Revolução Industrial? Então vamos lá. Ela ocorreu na Inglaterra, né, em especial em Londres, que se tornou o epicentro, ou seja, o foco dessa revolução. Então, o início da Revolução, né, ele se deu pelo desenvolvimento da máquina a vapor. E por que isso foi tão revolucionário na época? Bem, a Europa nesse período caracterizava-se pela produção artesanal e rural. A maior parte da população vivia no campo. Então, o advento da máquina a vapor, ele aproveitava o vapor da água aquecida pelo carvão para produzir energia e revertê-la em força para mover as máquinas. Na Inglaterra, ainda no final do século XVII, foi criada a primeira máquina desse tipo por Thomas Newcomen. E na década de 1760, né, no século XVIII, esse equipamento foi aprimorado por James Watt. É importante a gente se atentar ao fato de que a Revolução Industrial ela ficou marcada pelo desenvolvimento tecnológico e de máquinas, que transformou o estilo de vida da humanidade. A economia mudou, o comércio também e principalmente o modo de produção. Uma das principais características da Revolução Industrial foi a criação do sistema fabril mecanizado. Nas fábricas, a produção passou de manufaturas, que eram produzidas manualmente, o que necessitava das habilidades especializadas do artesão, para a maquinofatura, na qual qualquer trabalhador poderia operar a máquina. Essa substituição implicou na aceleração da produção de mercadorias, que passaram a ser produzidas em larga escala. Tudo isso para atender às necessidades do mercado têxtil da Inglaterra. Essa produção em larga escala exigiu uma demanda maior por matéria-prima, mercado consumidor e mão de obras para as fábricas. Então, só um parêntese aqui, pessoal. Se antes a produção ela necessitava de habilidades artesanal do trabalhador, agora isso não era mais necessário, porque qualquer trabalhador poderia manejar a máquina e realizar todo o processo sozinho. O resultado disso foi que seu salário diminuiu. O historiador Eric Hobsbawm, que escreveu inclusive um livro chamado A Era das Revoluções, em que ele fala sobre a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, ele traz um dado interessante para a gente observar, sobre esse fato. Então, utilizando como base o salário de um artesão que trabalhava na cidade de Bolton, próxima a Manchester, ele aponta que em 1795, no começo da Revolução Industrial, o salário médio era de 33 shillings. Em 1815, esse salário já havia caído para 14 shillings, e entre 1829 e 1834 ele já era inferior a 6 shillings. Então, todo esse processo de quedas salariais aconteceu em toda a Inglaterra e espalhou-se pela Europa na medida em que ela se industrializou. Além do salário extremamente baixo, os trabalhadores também eram obrigados a aceitar uma carga de trabalho elevada, que chegava a 16 horas diárias, das quais o trabalhador só tinha 30 minutos para almoçar. Isso, claro que levou a revoltas e lutas por direitos trabalhistas, como 40 horas semanais, descanso semanal, equipamentos de proteção e segurança para o trabalho, entre outros. Então, gente, só retomando, toda essa transformação, esse aumento na produção, ele implicou também na aceleração dos meios de transporte de pessoas e mercadorias. Era necessário uma via direta que diminuísse o tempo de percurso de uma região a outra para comercializar os produtos. Nesse sentido, a Revolução Industrial estimulou o desenvolvimento das cidades e das linhas férreas, que tiveram que se adaptar ao fluxo gigantesco de pessoas que migravam do meio rural em busca de emprego nas fábricas. A gente pode pensar, então, que as principais características da Revolução Industrial estão atreladas à invenção da máquina a vapor, a invenção do telégrafo, manufatura, sendo a troca da manufatura pela maquinofatura, a produção em larga escala, exploração da matéria-prima, o crescimento das cidades e centros urbanos, o surgimento do proletariado, o mercado consumidor
o transporte e as ferrovias, tá bem? Pensando então nas transformações tecnológicas que continuaram a ocorrer no mundo com o advento da industrialização, a segunda fase da revolução corresponde ao processo evolutivo dessas tecnologias, que modificaram ainda mais o cenário econômico, industrial e social, até porque a revolução deixou de limitar-se à Inglaterra, espalhando-se para outros países, como Estados Unidos, Japão, Alemanha e França. Então, na segunda fase, a gente encontra a criação dos motores de combustão interna, movidos a combustível derivados do petróleo, a substituição do ferro pelo aço, a eletricidade, automóveis e avião e a expansão territorial. A terceira fase da Revolução Industrial iniciou-se na metade do século XX, após o fim da Segunda Guerra Mundial, e ficou conhecida também como Revolução Técnico-Científica. A principal mudança representada por essa fase está associada ao desenvolvimento tecnológico do campo científico. Então a gente tem a globalização, a microeletrônica, engenharia genética, nanotecnologia e robótica, não só nas áreas as áreas voltadas para a produção, mas também voltados à área da saúde e das ciências como um todo. Então, como consequência da Revolução Industrial, podemos apontar o desenvolvimento tecnológico acelerado, que caracterizou uma sucessão de etapas evolutivas, como a segunda Revolução Industrial e a terceira. Além disso, a formação da sociedade de massa também é uma das consequências da Revolução Industrial por conta do crescimento das cidades e a grande quantidade de trabalhadores que formaram essa classe operária, que passaram a habitar os centros urbanos. Então, esse grande fluxo de pessoas em uma só região. O exemplo disso é a nossa cidade de São Paulo. Posso também citar que, decorrente dos grandes centros urbanos, gerou o aumento da poluição e da depredação ambiental. É preciso que a gente se conscientize e tenha respeito ao meio ambiente. Afinal, para trabalhar, estudar e viver, nós precisamos do nosso planeta, não é mesmo? Bem, turma, eu indico para vocês o filme Tempos Modernos. Vocês já assistiram ou já ouviram falar? Bom, esse filme é do ator, escritor, produtor Charles Chaplin, e ele retrata uma linha de montagem. Nesse filme, o personagem ele é submetido ao trabalho excessivo, forçado por uma máquina de alimentação avariada e uma linha de montagem acelerada, onde ele parafusa uma taxa cada vez maior em peças de maquinaria. Ele finalmente sofre um colapso nervoso e corre, deixando a fábrica no caos. Então esse filme é da década de 30, ele ilustra as características da Revolução Industrial citadas nessa videoaula. Se puderem, não deixem de conferir, porque é um filme muito divertido, sem contar que é um clássico dos cinemas, tá bem? Ok. Mas então por que eu falei da Revolução Industrial? A administração ela sempre existiu em diferentes modelos, em diferentes situações da história da humanidade. Mas é a partir da Revolução Industrial, do surgimento da indústria, que surge também uma demanda por um profissional especializado para administrar essas empresas, para administrar a produção. Então é nesse momento em que a administração ela sai do campo do empirismo, ela sai do achismo, para se tornar uma ciência. Então, o que é uma ciência? Uma ciência ela depende de técnicas e métodos para atingir um determinado objetivo. Então, eu coloquei aqui para vocês que a administração, dentro desse contexto da Revolução Industrial, ela se aproxima do que nós conhecemos hoje como administração. Então, a administração ela é um conjunto de princípios e técnicas que visam otimizar os recursos, sejam eles recursos materiais, recursos humanos ou recursos físicos. Tudo isso para atingir determinado objetivo da organização. O administrador, portanto, é aquele que irá planejar, organizar, dirigir e controlar ações por meio de técnicas para alcançar as metas pré-estabelecidas. Ainda, citando Hidalberto Schiavinato, que é um grande autor com diversas obras sobre administração, recursos humanos, ele vai dizer o seguinte, que a administração é a maneira de governar organizações ou parte delas. É o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos organizacionais
para alcançar determinados objetivos de maneira eficiente e eficaz. Então, é a partir, né, dessa necessidade, dessa demanda crescente da industrialização, que o profissional especializado em administração, ele se torna muitíssimo requisitado. Então, muito do que nós conhecemos como administração hoje, ela provém dessa época, inclusive de influências dessa época. Nós vamos ver, a partir das próximas aulas, algumas teorias administrativas que, inclusive, elas são avaliadas, analisadas e até mesmo utilizadas hoje, com algumas modificações, mas ainda assim são aplicáveis aos dias de hoje nas empresas que nós conhecemos. Tá bem? Então, turma, essa foi a nossa aula. Eu quero trazer para vocês os cursos online do Sebrae. Eles são gratuitos, vocês só precisam acessar a página, se inscrever e já tem acesso a diversos cursos, tá bem? São cursos na área de planejamento, de gestão financeira, cursos voltados para o marketing, para você poder inclusive abrir uma loja online, como você administra um estoque de uma loja online e atendimento ao cliente. Então deem uma olhada, são cursos curtos, cursos de 1 hora, às vezes 2, 3 horas. Eu vi que o curso de maior duração, se eu não me engano, são de 30 horas, tá bem? Mas aí vocês podem fazer com calma, conforme também o interesse de vocês. O Sebrae é uma instituição que ele vai ajudar os novos empreendedores, né, a administrar os seus pequenos negócios de maneira eficiente e eficaz, sem que com isso você perca seus recursos. Eu trouxe aqui também pra gente, para refletir, essa imagem. Então essa imagem ela vai fazer uma linha do tempo, ok? Em que vai mostrar que a partir de 1780 a gente tem a nossa primeira fase da Revolução Industrial, né? O surgimento da indústria, o aprimoramento das máquinas a vapor com a criação do tear mecânico. Em 1870, aproximadamente, inicia-se a segunda fase, né? O uso da energia elétrica para acionar as linhas de produção, a expansão da produção em série. A partir da década de 1960, terceira fase da Revolução Industrial, o avanço da eletrônica, sistemas computadorizados e robótica para a manufatura. E a pergunta que fica para vocês é a seguinte: nós vamos chegar numa quarta fase da Revolução Industrial? O que vocês acham? O que seria característico dessa nova fase? Então, eu coloquei aqui também esse link, tá? Link do Google Formulários. Nele, você vai poder acessar e responder, acho que, 2 questões que eu deixei lá em relação à nossa aula sobre a Revolução Industrial, bom? Então, responda essas 2 questões e me envie. No mais, é isso. Eu agradeço pela atenção de todos. Muito obrigada por assistirem essa aula. Até a próxima semana. Não deixem de me enviar mensagem, tá bom? Né, pelo WhatsApp, de repente se quiser mandar também por e-mail, não tem problema. Mas encaminhem mensagem caso tenham dúvidas ou queiram conversar sobre algum outro aspecto relacionado ao nosso curso, tá bem? Assinem o canal da Biase no YouTube e deixem um joinha para aumentar nossa visibilidade. Tchau, tchau, bons estudos!